Dono da maior torcida do Brasil, o Flamengo tem conseguido usar isso para aumentar ano a ano as suas receitas. A receita bruta do Flamengo de 70 milhões em 2005 passou para 72 milhões em 2006 e para 89 milhões em 2007. O plano rubro-negro é ambicioso. A nossa intenção aqui no Flamengo é botar o Flamengo como o maior arrecadador do futebol da América Latina. E nós vamos conseguir, em 2009. E o ano que vem a gente quer chegar a 170, 180 milhões. Vamos praticamente dobrar. Mesmo assim, a situação do clube ainda é crítica. Entre receitas e despesas, o futebol lucrou em 2007 3 milhões de reais. Valor pequeno se comparado com os valores gastos, principalmente por causa de juros. O resultado financeiro foi de 36 milhões. Né? Você pega um resultado na atividade de 3 para um pagamento de juros de 36. Aí você arrebentou. Estes 36 milhões, somados a 24 milhões gastos com o clube social e com os esportes olímpicos, e mais a obrigação de colocar no balanço as dívidas com a União por causa da time mania, resultaram em um prejuízo de 59 milhões de reais ao fim de 2007. A situação aqui ainda não é confortável. Ela não é confortável. Tem que ter muita atenção, muita austeridade nos gastos, na condução do processo político. O balanço do Flamengo aponta para um patrimônio líquido negativo de 48 milhões de reais. Isso significa que o valor das dívidas supera o valor dos bens do clube. Para entender melhor, se o Flamengo vender tudo que tem, ainda precisa arrumar mais 48 milhões para pagar tudo que deve. Se serve de consolo, a situação já foi bem pior. Em janeiro de 2004, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro, decretando ou pedindo a insolvência do Flamengo, que tinha que fechar, vender todos os seus bens para pagar os credores. Naquele momento, janeiro de 2004, a dívida do Flamengo, o patrimônio líquido do Flamengo era negativo em 139 milhões de reais. Mas só houve melhora porque o Flamengo fez a reavaliação de seus bens nos últimos anos. Caso contrário, segundo a avaliação de Alberto Matias, o rombo hoje chegaria à apavorante cifra de 242 milhões de reais negativos. Um clube com uma dívida deste tamanho e com uma receita que aumenta a cada ano deveria cortar despesas para conseguir diminuir o tamanho do que deve. Não é o que acontece. No orçamento de 2008, havia um déficit previsto de 18 milhões de reais, valor que só foi coberto graças às negociações de Renato Augusto, Souza e Marcinho, que rechearam os cofres do clube com algo em torno de 18 milhões e 300 mil reais. Se a transferência dos atletas serviu para aliviar a situação financeira do clube, arrebentou o time no Brasileirão. Depois da saída dos 3 jogadores, o Flamengo, que era líder, despencou na tabela. O futebol profissional está comprovado que paga a sua conta, não é? Por mais caro que seja a equipe de futebol profissional, por mais que se invista nas divisões de base, os recursos auferidos pagam essas despesas. O que não dá é para continuar com essa receita a financiar o esporte olímpico do clube. A estratégia para seguir com o investimento no time e ao mesmo tempo liquidar as dívidas é separar totalmente o futebol profissional do resto do clube. Estamos fazendo uma reforma institucional em que vamos separar as atividades do clube, da instituição, as atividades sociais e olímpicas, vão ficar com o CRF. E vamos fazer a sociedade empresária, vai ter o Flamengo Futebol S.A. Se você conseguir separar, não é fácil não, né? Porque tem questões políticas aí embutidas. Mas é o que tem que ser feito. Você vai ter 2 clubes rentáveis.
terça-feira no Sport Center você vai ver como está a situação do Corinthians, um ano depois da saída de Alberto do Alibe.